Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais O Seu Foco. Doutora Ana, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, B. Santana. Como está a semana? Como está esse mês de... Que mês que nós estamos? Julho. Tudo bem? Já Tudo tá certo? perdida até no mês, né, B? Eu tenho dificuldade com meses. Esse mês tá passando depressa. O ano tá passando O ano muito tá passando depressa. Mais da metade do ano já. Já foi, né? Os objetivos foram alcançados, tudo Graças certo? a Deus. Estão sendo alcançados, até né? a metade do ano que foi proposto foi cumprido. Graças a Deus, estamos aí, né? Estamos aí na luta sempre, tudo. Né? O importante é sempre ter uma motivação Isso. pra gente continuar, né? Isso e, aí. Aninha, falamos de tantas coisas já, né, nos nossos episódios, no nosso podcast, e eu estava pensando, refletindo sobre uma coisa. Eu acabei de vir de uma competição, a gente estava falando disso, né, e tive a seletiva do Campeonato Brasileiro de CrossFit agora, e uma coisa me impressionou bastante. Eu até comentei com você, estava falando que eu descansei bem, eu comi bem, eu acumulei muito carboidrato esses dias, e eu vi a importância que o descanso e o acúmulo de carboidrato eles podem ser benéficos e nos dar muita energia em todos os sentidos. Eu fiquei assim mais bem-humorado, eu rendi mais. Então eu queria começar te perguntando sobre a importância dos carboidratos aí na nossa dieta. Muita gente acha que faz mal, que para emagrecer tem que cortar o carbo, mas perde a energia também, né? Perde Sim. massa muscular. O que você tem para falar sobre a importância dos carboidratos? Olha que engraçado, a gente, mais uma vez, não combinou um tema. É verdade. A gente vem sempre, né, quem acompanha a gente, até o momento, a gente sempre vem bem free mesmo, né? Deixa fluir. E eu vim pensando, falei, nossa, devia começar perguntando pro B sobre o campeonato. Porque é uma coisa muito desafiadora e é algo assim que nem todo mundo viveu, nem todo mundo pode viver, muitas vezes nem quer viver. É verdade. Mas assim, como eu tenho atendido algumas pessoas que estão se preparando para alguns campeonatos, eu comecei a reviver o BOP, que foi o ano passado, né? Você teve a experiência. Que tive uma experiência e fiquei lembrando de você agora nas seletivas. E que é um campeonato muito mais puxado, é um campeonato de altíssimo nível, e eu vim pensando da gente começar a conversar sobre isso. Só antes de entrar no assunto, a gente realmente não combina nada antes de conversar, e eu acho que isso que faz ser divertido pra gente também, né? Então, isso aqui pra gente não é uma obrigação, é um bate-papo em que eu aprendo muito com a Aninha e vice-versa. E eu tenho algo para contribuir, porque a gente chega aqui, lança um assunto, conversa, bate um papo sobre o assunto, e aí fica uma coisa divertida pra gente também, é gostoso, né? A gente não sente que é um peso. Acho que a gente quer passar uma informação, a gente quer passar, né, um pouco de conhecimento, mas de uma forma leve, descontraída, sem ficar pesando demais, usando palavras fáceis. Acho que isso que é o mais importante. Ainda mais que a gente acompanha muita gente e a gente vai pegando um pouquinho das dores, desafios e muitas vezes até dos objetivos, né, de cada pessoa. Com certeza. Mas aí eu entrei nesse assunto porque, apesar de sempre me preocupar com a performance, eu me preocupo sempre com a estética também. E pensando na estética, às vezes eu reduzo um pouco o carboidrato, penso em ter um percentual de gordura mais baixo, mas com essa experiência, ou quando eu tenho essas experiências de pré-competição, que eu aumento o carboidrato, eu vejo o quanto o carboidrato dá energia. Assim, semana passada foi a semana retrasada antes do campeonato, foi uma semana fantástica para mim. Feliz, que eu treinei menos, eu tava com muito carboidrato, eu tava comendo muito, então eu tava cheio de energia, e é impressionante o tanto de coisa. Tava dando aula até mais feliz, nossa, né? Então, o tanto de coisa que a gente consegue fazer a mais, a gente dá um pouquinho a mais. Por que disso, Aninha? Por que do carbo dar essa sensação boa? Essa questão do carboidrato, né? A gente sempre fala assim, ele é vilão ou ele é mocinho? Todo mundo tá demonizando muito o carboidrato,
Porque, na verdade, o que a gente vê, o que a gente sabe que faz mal em relação aos carboidratos é o excesso Uhum. de alguns tipos de carboidratos, que são carboidratos refinados, são carboidratos mais simples e mais processados. E acho que é isso que faz essa confusão na cabeça das pessoas. Tomou muita proporção um tipo de dieta que é a dieta low carb, Uhum. que é uma dieta mais baixa em carboidratos e que muitas pessoas usam como uma das estratégias de emagrecimento. A low carb, ela nada mais é do que uma dieta com menos de 130 gramas de carboidratos totais durante o dia. É muito pouco, É né? muito pouco. Mas assim, tem pessoas que adaptam esse tipo de dieta, tem pessoas que não precisam, não tem uma necessidade tão grande de carboidrato, porque não usa tanta energia no dia a dia. Mas as pessoas confundem o low carb, que é o menor, né, menos carboidrato, com no carb. Tem gente que sai cortando tudo, e aí fica igual aqueles memes, né, que a gente vê assim: "Ah, tô ótima, tô na A né, dieta da da proteína que proteína". faz perder 5 quilos em uma Isso. semana Na e verdade recupera 10 em isso. 3, né? Na verdade, sobre essas questões relacionadas à dieta, a gente tem sempre que falar e frisar. Não existe uma dieta que seja superior à outra, não é uma que é melhor do que a outra. Mas tem pessoas que se adaptam melhor, a dieta que vai ser melhor para você é aquela que você consegue seguir por mais tempo, Aham. de acordo com o seu objetivo. A low carb, por que ela pode ajudar a emagrecer? Em primeiro lugar, dietas com baixo carboidrato, no primeiro momento, não é que você vai emagrecer, você vai desinchar. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa acha, nossa, já perdi alguns quilos na balança. Perdeu, mas muitas vezes foi de água. A É pessoa água, primeiro às vezes desincha. até um pouco de massa muscular Isso. também, né? Primeiro desincha. Depois começa o processo de emagrecimento. O que mais contribui para o emagrecimento vai ser o déficit calórico. Agora, é claro, se você, quando se propõe a fazer uma dieta com uma menor quantidade de carboidrato, você começar também a ingerir uma menor quantidade de calorias, você vai emagrecer. Aham, com E muitas certeza. vezes, por que a gente emagrece fazendo low carb? Porque a gente tira o excesso de farinha, a gente tira o excesso de pão, de macarrão, né? Então, assim, de industrializado, de biscoito, bolacha, bolo. E aí a gente dá um lugar para frutas, para, né, algumas frutas, cabe perfeitamente alguns tipos de frutas, tubérculos, outras fontes de carboidratos, legumes na dieta. E aí a gente consegue ter saciedade com esses alimentos, com um maior aporte de proteína e reduzindo os A gente carboidratos. escuta muito sobre os tipos de carboidrato, carboidrato simples, que Uhum, te dá energia mais rápido. uhum, Qual que é a diferença? Tô muito cansado ali, na hora bateu aquela fadiga, eu tô precisando render, eu tô precisando treinar, qual tipo de carboidrato que eu devo uhum, ingerir? Eh, qual vai me fazer mal ali, vai me empazinar uhum, demais? Qual que é uhum. a diferença, Aninha? Voltando só na sua primeira pergunta, Aham, que eu rendi e não te respondi, tá. que se realmente o carboidrato vai te dar mais energia, com certeza. Então, Aham. assim, quando você precisa de um maior rendimento no exercício, no treino, numa competição, é uma burrice eu restringir seu carboidrato, Carboidrato, né. porque ele vai levar o quê? Glicose. A gente precisa de glicose, o seu cérebro precisa de glicose, seu músculo precisa estocar glicogênio Uhum. muscular para te nem permitir uma melhor desenvoltura durante o campeonato, durante um treinamento, e você precisa também de um pouquinho de glicose no sangue, porque se Isso. baixar, você vai ter sintomas, né? Vai começar a apresentar um rendimento mais baixo. Então, o carboidrato ele é extremamente importante para isso. E claro que algumas modalidades vão necessitar de um aporte maior de carboidrato do que outras. Uhum. As pessoas confundem muito bem. Muitas vezes as pessoas, assim, elas confundem: "Ah, tem que subir o carbo, porque eu comecei a aumentar meu nível de treino", mas qual é o seu treino? É, Né, qual o seu objetivo com o treino? certo. Você precisa melhorar a composição corporal, rendimento, qual o tempo do seu treino? Então isso tudo influencia para a gente saber quanto de carboidrato, se tem que subir muito, né, qual o melhor momento ali para poder aumentar o aporte, e não é muitas vezes qualquer carboidrato, né, mandar a Com pessoa certeza. entupir a cara de carboidratos, né, que não vão fazer bem para a saúde.
Então a gente tem que, por isso que é tão individual mesmo, Uhum. pensar primeiro em estratégias nutricionais, né? Mais uma vez falando, nenhuma é superior à outra. Tem pessoas que muitas vezes beneficiam de cetogênica, que ela é mais restrita ainda em carboidratos, 50 gramas Uhum. no É máximo muito no dia, pouco, muito né? pouco. Mas são dietas que são importantes para controlar muitas vezes uma pessoa que tem uma enxaqueca de difícil controle, epilepsia. Então, alguns tipos, né, de dieta pode ajudar e em determinado tempo também. Você me perguntou dos tipos de carboidrato. A gente tem carboidratos simples e Uhum. carboidratos complexos. Quando a gente pensa em esses carboidratos simples, por eles serem simples, eles são mais fáceis de serem quebrados e vão liberar essa glicose mais rápido para o nosso corpo. E Certo. os complexos, eles vão ser mais difíceis, muitas vezes também o alimento que contém esse carboidrato complexo já também tem uma quantidade boa de fibra, e aí essa digestão dele é um pouquinho mais Mais lenta, lenta, né? e ele não vai ser quebrado ali tão rapidamente. Então, quando você tá, ali no momento ali do seu treino, você, por exemplo, que tem esse treinamento de alto rendimento, né, acho que eu pontuo o tempo todo que seu treinamento é de alto rendimento, é alta intensidade, porque as pessoas muitas vezes confundem. Uma Uhum. coisa é o seu treinamento, que é de alta intensidade e é de longa duração, Aham. né, dividido É. em algumas horas ao dia, e outra coisa é o meu treinamento de 45 minutos. Mesmo quando você me põe numa alta intensidade, são 45 minutos, É, né, o é aporte diferente. calórico para os É. tipos diferentes de treinamento tem que ser Tem que diferente, ser né? diferentes. Então, assim, você, por exemplo, evitar uma hipoglicemia durante o treino para melhorar a sua performance, o seu rendimento, para te dar aquele carboidrato rápido, É o colocar um carboidrato carboidrato simples. simples, vai Uhum. liberar a glicose. E o carboidrato simples, assim, você comer também num determinado espaço ali de tempo antes do seu treino. Né, tem pessoas que muitas vezes no meio do treino, aquele carboidrato simples já foi metabolizado e a pessoa tem uma hipoglicemia, no meio do treino, né, Aham. depende muito da hora ali que você vai ingerir também, né. E eu sugiro sempre assim, tá no meio de uma prova mais longa, esses exercícios mais de endurance, né, você precisa, render, mas você consome mais oxigênio e tudo, a gente dá um aporte rápido de glicose, né, então às vezes vai no gelzinho, no melzinho, o doce de leite, É, depende. confesso que eu adorei, assim, eu Você adoro a gostou, né? semana pré-competição, É, que fica um pouco liberado, né? E eu amo isso, carboidrato. Eu gosto muito mais do carbo do que da da proteína, proteína, né? Então, sempre que eu tenho que sair um pouco da dieta, eu uso mais o carbo, então para mim foi ótimo. O carbo, ele tem essa questão, assim, relacionada também à liberação, né, de serotonina, de neurotransmissores. Então, assim, é mais prazeroso comer o carboidrato do que a proteína. Ele muitas vezes é muito mais fácil de ser mastigado, engolido, ele, né, digerido muito mais facilmente do que proteínas, do que gorduras. E ele não promove tanta saciedade, então a gente consegue, o erro às vezes está nisso, uma pessoa que não tem um controle, ela vai demorar, assim, ela não vai demorar, desculpa, ela não vai demorar a ficar saciada. Uhum, Ela fica saciada, mas ela volta a ter fome mais rápido, então a chance é que ela coma mais. uhum. E enquanto ela está comendo, ela também demora a ter esses sinais de que ela já está saciada. E Uhum. aí ela pode comer, a chance de abusar é um pouquinho maior. É, eu vejo muito com os meus alunos, às vezes a gente está treinando, aí o aluno vira e fala, vai um pouco devagar porque eu não comi bem hoje, né? Eu Uhum, não me alimentei, ou então acha que comer pouco vai render mais por estar com o estômago mais leve, né? Por estar mais uhum, leve, mas é o contrário, né? Às vezes falta energia. E é, assim, quando a gente fala de emagrecimento, ok, né? Porque às vezes a pessoa come um pouquinho menos do que ela deveria, a intenção é ela gastar mais caloria do que ela ingere e tem o resultado, mas quando a gente fala em performance, quando a pessoa quer melhorar o condicionamento, quando ela quer evoluir, quer progredir, a gente tem que mudar o treinamento, a gente tem que colocar mais intensidade, né? A gente não uhum, pode só simplesmente jogar e fazer um aeróbico que na estética, quando a gente vai fazer um cardio, qualquer cardio
qualquer exercício é bom para estética, né? Então, se você caminhar todo dia meia hora e consumir menos caloria do que você gasta, você vai ter um benefício ali, você vai conseguir emagrecer. Agora, quando a gente quer performance, né, a gente tem que variar o estímulo, a gente tem que variar, manipular ali o seu treinamento, tem que colocar mais intensidade, intervalo, e aí você precisa estar bem nutrido, estar bem alimentado para esse resultado vir, né? Com certeza. Coisas que são muito importantes, né, para a gente sempre abordar, assim. Primeiro que você falou, essa questão de déficit calórico, uma pessoa que está querendo emagrecer. A pessoa que quer emagrecer, ela precisa se manter num déficit calórico, mas, assim, aí que tá muito erro das pessoas, que muitas vezes elas restringem demais. Se você restringe demais e começa a consumir muito abaixo da sua necessidade calórica, isso aí vai te impactar de uma forma extremamente negativa. Você vai começar a fazer uma alimentação totalmente restritiva. Por isso que eu falo assim, para fazer uma estratégia muito restritiva, você tem que ter tempo para fazer. Então, assim, olha, eu tenho um evento, é tal coisa, é meu casamento, é uma viagem, tudo, eu vou fazer esse déficit, uma estratégia mais restritiva durante X tempo. E eu tenho que estar ciente que durante esse tempo X aí que eu tô fazendo essa estratégia restritiva, eu não consigo treinar. Se eu já sou treinada, não vou treinar na mesma intensidade. Se eu não sou treinada, mal vou conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, estratégias muito restritivas, elas precisam ter prazo. Se você começa a comer durante muito tempo, muito abaixo da sua taxa metabólica, né, muito abaixo da sua necessidade, você vai começar a desenvolver mecanismos compensatórios. E o que são esses mecanismos compensatórios? Em alguns momentos você pode desenvolver compulsão. Tem gente que fica extremamente compulsivo e aí, no primeiro momento, emagrece, depois começa a gerar aquela voracidade para comer. Os alimentos, eles começam a ter um valor até sentimental. Que a pessoa começa a pensar em comida o tempo todo. Vai perder rendimento no treino. Vai começar a apresentar alguns sintomas de cansaço, problemas no sono, muitas vezes problemas de intestino. A pessoa começa a comer menos, está comendo menos fibra, menos fruta, menos legume e tudo. É lógico que o trânsito intestinal vai ficar mais lento, então ela começa a desenvolver esses problemas também. Então, assim, é uma série de fatores que não vale a pena. Quando a gente fala de déficit calórico para emagrecimento, tem que ser um déficit ali bem calculado, que a pessoa consiga sustentar, e aos poucos, a ideia é que ela mescle, por exemplo, exercícios, né, a gente fala muito de exercício de força, que ela vai ganhando um pouquinho de massa, ou pelo menos preservando a massa, para a taxa metabólica dela ir melhorando. À medida que a taxa metabólica melhora, fica mais fácil você fazer déficit, você não precisa ficar sem comer, né? Agora, essa questão também do que você falou de alunos que às vezes não se alimentam bem antes do treino. E é importante a gente pensar num aporte adequado durante o dia, porque tem pessoas que realmente se sentem mal se elas treinarem, por exemplo, depois de comer, né? Os tipos de treinamento, por exemplo, CrossFit, né? Esses treinamentos mais intensos, você não consegue muitas vezes treinar imediatamente após comer. Mas eu tenho como dar esse aporte ao longo do dia. Ao longo do dia, né? A ideia, se eu penso em rendimento, é colocar esse aporte ao longo do dia. Tem pessoas que treinam super bem em jejum, né? Porque eu conheço vários. Eu dou aula às 6 horas da manhã todo dia, né? Então, conheço muitas pessoas que vão em jejum treinar, às vezes toma só o café, só para dar uma acordada. Se eu treino 6 da manhã, eu também vou em jejum, porque eu não consigo, para eu acordar, me alimentar e conseguir treinar 6 horas, eu teria que, todas as vezes que eu tento treinar 6 horas, se eu tomar café e comer, eu não consigo, porque pelo menos 1 hora e meia, na verdade, esse tipo de treino que a gente faz, né, que é um treinamento mais funcional, com exercício muito dinâmico, talvez a sensação ali, ela fica um pouco mais pesada de fazer esse treino com o estômago muito cheio, né? Se fosse uma atividade menos dinâmica, às vezes até a musculação, né, fica um pouco mais confortável. Às vezes você comer em cima da hora, tá com pressa, já desce, faz o treino. Agora a atividade funcional,
quando ela é um pouquinho mais dinâmica, envolve cardio, né? É, Fica um pouquinho mais fica um complexo pouco mais alimentar em complexo. cima da hora, né? Isso. É uma coisa que o pessoal confunde muito, porque treinar em jejum não é fazer um jejum intermitente, muitas vezes. Jejum intermitente também é uma estratégia que a gente usa, é uma estratégia alimentar usada, assim, ele é milenar, o jejum é milenar. Né? Tem gente que faz com um cunho religioso e muitas vezes para longevidade, tudo. Tem muito estudo do jejum, inclusive, para longevidade, mas o jejum intermitente, né, que a gente faz pensando em emagrecimento ou nessa parte também de longevidade, ele é diferente de você só ir treinar em jejum. Né? Então, no jejum intermitente, a gente tem alguns protocolos. A pessoa faz uma última refeição 8 da noite, tem protocolo que a pessoa faz a última refeição às 22, às 18, depende do tempo de jejum. E aí, no outro dia, a pessoa só vai se alimentar, por exemplo, meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Mas ela acumulou nutrientes Nutriente. Que vão Você gerar tem energia para ela. Isso, Né? só que o jejum ele tem que ser também calculado, né? Durante a janela alimentar, tem que ter distribuição dos alimentos em alguns horários para você ter o aporte que você necessita. Agora, tem pessoas que acham que estão fazendo jejum intermitente e aí, assim, fizeram a última refeição 9 da noite, 10 da noite, vão deitar e dormir, no outro dia vão treinar 6 horas da manhã. E aí, assim, às vezes a pessoa já fica desorientada, querendo saber o que ela vai comer de pré-treino, que horas ela vai comer, porque ela faz um jejum intermitente. E isso não é um jejum intermitente, muitas vezes. Se for calculado, se for algo ali, seguir um protocolo, dependendo da hora que ela for quebrar esse jejum, a gente pode falar de jejum intermitente. Mas muitas vezes, olha, fiz a minha última refeição, essa última refeição da noite anterior é o pré-treino principal mesmo dessa pessoa, é o que vai dar glicogênio e tudo. Se ela se sente bem em ir treinar em jejum, vá treinar em jejum e depois faz um café da manhã bem feito, né? Ou suplementa, vai depender da rotina. Agora, tem pessoas que se sentem melhor se comerem uma fruta, uma fatia de pão, porque acham que vão ter pouca energia e não vão se sentir empazinados, vão fazer um treino ali, né, tranquilo. Então, a gente coloca. E uma dúvida que eu tenho, assim, fisiologicamente, é até engraçado, porque as pessoas acham, às vezes, que treinam em alta intensidade. E tem pessoas que acham que não conseguem chegar mais em uma alta intensidade porque já é muito treinada. E na competição eu tive a primeira prova lá, que a prova durou 8 minutos e eu acabei completamente desfalecido. Eu tava assim, eu não conseguia levantar do chão. Tamanha a alta intensidade que eu cheguei ali, né? Então, a sensação de esforço assim, foi muito alta em um curto espaço de tempo, e isso que a gente chama de alta intensidade, inclusive. Quando você tem essa sensação, né, que você entregou o máximo ali. E, assim, acabei a prova, eu acabei muito cansado, não conseguia movimentar. Não consegui nem levantar. Eu não consegui levantar, eu fiquei por muito tempo ali no chão, esperando a energia voltar. O que causa essa falta de energia quando a gente chega numa alta intensidade? Teria como eu ter tido uma resposta melhor a esse exercício através da alimentação ou não? Independente do processo que eu fiz anteriormente, quando a gente chega no limite, na alta intensidade, o estoque de glicogênio acaba e o lactato vem mesmo, e é isso mesmo. Eu vejo assim, cada vez você vai se superando na sua alta intensidade, né? Você mesmo vive falando isso, né? Olha, você vai comparar você com você, a sua alta intensidade não é a minha. Então, talvez ali foi um campeonato, talvez não, porque eu vi essa prova. E realmente, assim, foi uma prova, foi um campeonato onde você deu tudo de você, né? Então, assim, foram exercícios extremamente difíceis. Nossa, é muito difícil. Eu fiquei vendo e lembrando que eu participei de um bem menor, né, tudo de scale, né, nível iniciante. Você tava lá, tipo, no alto nível e participando ali, dando o seu gás, o seu melhor. Claro, a gente consegue otimizar algumas coisas, talvez
tenho alguns suplementos, né? Acho que da alimentação não, que você foi muito bem, você fez direitinho o que eu... Tava me sentindo bem. E você fez direitinho, assim, o que foi proposto pra você, sabe? Tem coisa que também não cabe na gente, não ia adiantar eu tentar te dar mais alimento e menos, não tinha, né, menor condição. Então, assim, talvez na suplementação, mas até a suplementação, as coisas são tão imprevisíveis, B, que talvez, por exemplo, suponhamos que eu tivesse te dado um bicarbonato ali, que foi quando eu vi a sua prova, pensei, nossa, talvez tivesse usado bicarbonato, mas talvez você ia sentir desconforto abdominal, gás, dor de barriga, e talvez isso aí ia atrapalhar o começo da sua prova. Entendeu? Então, assim, é muito individual e eu achei, de verdade, assim, de quem assistiu, né, a prova. Porque você foi no seu limite mesmo. Foi no seu limite. A gente vê, por isso que a gente vê muitas vezes, tem atleta que a gente observa em provas, assim, essas provas de alta exigência, né, de alta performance, tem atleta que faz arritmia, tem atleta que desidrata, né, tem atleta que cai duro ali. Então, assim, tem algumas estratégias que poderiam ter evitado? Até tem, mas tem como eu prever que o desfecho seria realmente aquele? Não tem. Com certeza. Entendeu? E nesse ponto, não. Mas achei, assim, que eu tenho observado muito essa questão da gente subir os nutrientes, pensar na suplementação. Um erro muito grande é a pessoa só resolver que vai participar de um campeonato, por exemplo. Vou só participar. Beleza, a gente, né, acho que é bom, vai, participe, veja como é, mas é um erro muito grande você já achar que vai ter um alto rendimento se você não se preparou ali ao longo do tempo para aquele campeonato. E falando na questão da intensidade, né, que foi uma intensidade muito alta que eu cheguei, às vezes tem pessoas que treinam, até se alimentam bem e não entendem por que não tem o resultado. Então, primeiro que o resultado é um processo, né? É uma consistência. Você tem que persistir, tem que fazer ali uma sequência longa para ele chegar. E outra coisa, às vezes a intensidade está baixa de treino. Então você não precisa chegar no seu limite todos os treinos que você fizer, mas você tem que gerar o desconforto. O treino ele não tem que ser confortável ali. Você não tem que ficar na zona de conforto no treino. Estou ali fazendo que seja musculação, ou um funcional, um crossfit, e está tudo sendo prazeroso. Não, você tem que chegar num desconforto, você tem que chegar numa intensidade alta para o resultado aparecer, né? Então, assim, o pós ele tem que ser prazeroso. A atividade tem que te dar prazer, mas não significa que você tem que treinar rindo o tempo inteiro. Então não confunda isso. Se você está treinando, você consegue mexer no celular, você consegue parar e fazer vídeo o tempo inteiro, bater papo durante o treino, você não está treinando certo, tá? Eu tenho uma coisa para te contar, para te desapontar. Isso não é correto, o resultado não vai vir desse jeito, ou você poderia ter um resultado muito melhor, né? Eu penso muito isso em relação a alinhar a expectativa mesmo. A Aninha fala uma coisa muito... usa muito o termo, treinar fofo. Treinar fofo. Treinar fofo não dá resultado não, gente. É o que eu falo muitas vezes assim, vamos alinhar a expectativa. Eu tive muita dificuldade de engajar em treinamento e tudo, você sabe da minha história, todo mundo que tiver assistido os podcasts já vão saber também. Mas assim, quando eu tentava treinar, e todas as vezes também que eu vejo que eu tô treinando sozinha, eu treino fofo. Porque a minha expectativa quando eu quero ir treinar sozinha, não é pensando nem em estética, nem em ter um resultado ou melhorar uma técnica. Às vezes eu até tento, né, uns double unders e tudo, mas assim, o meu objetivo quando eu treino sozinha é treinar para minha cabeça. Sim, então, assim, certeza. qual é a sua estratégia? Qual que é a sua expectativa? Vou treinar porque é bom para minha cabeça, é bom para minha saúde. Esses benefícios você vai colher. De qualquer forma. Só de você se movimentar, você vai colher. De você se movimentar. Se você pensa, vou perder peso, quero perder peso. Você tá com uma dieta ali que tá alinhada com esse tipo de treino que você tá fazendo um treino em baixa ou média intensidade, com uma dieta alinhada ali, com o passar do tempo, você vai perder um pouco de peso. Então, assim, nesse sentido, vai ser benéfico.
Agora, o que eu vejo muito é que as pessoas querem evoluir no treinamento, querem ganhar massa, querem perder um percentual, né, alto de gordura, não treinam tão bem, não alimentam também direito e não treinam tão bem e ficam extremamente frustradas porque não estão tendo resultado. E muitas vezes o resultado é nisso. Você está treinando fofo, você está fazendo vídeo, você está fazendo, né, as coisas desempenhando de uma maneira diferente ali, que não é alinhado com o seu objetivo. Uhum. O seu objetivo é realmente perder esse percentual de gordura? Você quer mesmo ganhar massa? Porque a pessoa às vezes quer ganhar massa, então você tem que treinar pesado. É Uhum. no desconforto. Com Né? certeza. Eu dei conta de fazer tantas repetições, então você vai ter que fazer mais. Agora, ou então você vai aumentar a carga e tentar fazer. E eu né? vejo que a frustração Não é vem muito, confortável, não é? assim, às vezes a pessoa se sabota porque ela tá num ritmo bom, quem tá de fora observa aquela pessoa e fala assim, nossa, ela tá evoluindo, ela tá colocando ali tijolinho em cima de tijolinho e tá tendo uma evolução, só que ela espera uma evolução muito rápida Uhum. ou muito maior do que ela tá tendo, aí ela começa a se sabotar, ela vai tirando o Uhum. tijolinho que ela estava colocando, que ela estava construindo, e aí ela tem sempre que começar tudo de novo. Tudo de Então, novo. às vezes ela treina bem 6 meses, tem um resultado ali que é ótimo para 6 meses, Uhum. mas ela fala assim, nossa, eu queria ter o resultado de quem está ali colocando esse tijolinho há 3 anos, 4 anos. E aí, esses 6 meses ela para um mês. Um mês que você parou, você vai ter que começar Recomeçar, tudo de né? novo. Hoje eu coloquei no Instagram, fiz um post, aí eu coloquei assim, de treinar, que treinar é igual aprender a tocar um instrumento. Uhum. E é assim, né, eu toco teclado, piano, com o teclado e com o piano, eu tô igual essa pessoa aí do treino que você falou. Porque eu tocava, aí você fica um tempão sem tocar, aí você vai recomeçar, e depois você tem que começar de novo mesmo a reconhecer as notas musicais, juntar essas notas e fazer os acordes, as cifras, começar a ler de novo as partituras. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. No piano, por exemplo, você tem 2 claves que a gente chama. Uma para uma mão e a outra para a outra. Então é a clave de sol e de fá. E aí você tem que aprender a tocar com uma mão e aprender a tocar com a outra, juntar as duas, pensar no tempo. E ninguém aprende isso da noite para o dia. Com certeza não. E não adianta eu tentar consolidar, construir isso, e de repente parar. Quando eu retomar, eu vou retomar estaca zero. Com o idioma, por exemplo, é a mesma coisa. Você vai aprender inglês. Aí você começa com vocabulário, coisa simples. Isso aconteceu e acontece comigo muito dentro do esporte. Uhum. Porque, como a gente sempre fala aqui, você tem vários objetivos dentro do esporte. Então, eu tenho o objetivo estético, eu tenho o objetivo de performance. De saúde também. De qualidade de vida. E eu sempre treinei muito pensando em saúde, qualidade de vida e estética. E, em paralelo, eu treinava querendo evoluir, querendo ter performar melhor. Uhum. E eu não entendia, às vezes, porque alguém estava performando melhor do que eu, e ficava confuso na minha cabeça. Poxa, eu tô ali, eu tô todo dia, eu tô há anos. Mas, assim, simplesmente porque outra pessoa tem há anos o objetivo de performance. Ela só treina pensando em performance. Ela não treina pensando em estética, não pensa em melhorar o físico, a aparência. Ela quer o tempo inteiro melhorar a performance para a competição. E até no esporte, no treinamento, esses objetivos se confundem. Sim. E é normal gerar uma frustração, né? É normal. É igual essa questão, né? Emagrecimento, eu vejo muito assim, às vezes a gente não sabe nem externar aquilo que a gente quer. Então, às vezes a gente fala, quero emagrecer, eu escuto muito assim, quero ganhar massa, só que as pessoas, elas confundem, quero ganhar massa com quero definir. Então, ganhar massa, você pode ganhar massa e ganhar até um pouco de gordura junto, vai ganhar volume. É diferente de definição. Então, uma pessoa, quando ela fala que quer ganhar massa, muitas vezes ela está pensando em definição, que é perder gordura e ganhar um pouco de massa também. É definição, muitas vezes até mais perder gordura. Com certeza. Né? Construir essa massa, mas trabalhar a perda de gordura. E isso realmente se confunde. Por isso que muitas vezes é bobagem a gente fazer uma coisa sozinho.
né? Eu, por exemplo, quando te procurei para você ser meu personal, eu entendo um pouco de treinamento, não entendo muito não, mas entendo um pouco. Eu entendo de dieta, eu entendo estratégias alimentares, medicações, se eu precisasse delas. E qual era o objetivo? Eu quero alguém que saiba mais que eu para me guiar nesse caminho, nesse Certeza. ponto. Até esse ponto aqui, eu até sei alguma coisa. Passou daqui, eu não sei. E muitas vezes o erro das pessoas é achar que são muito, que sabem São muito, autossuficientes, né? autossuficientes. É, A gente vê isso em academia, né? no mesmo caso, o meu caso é o mesmo. Uhum. Eu entendo, sei um pouco sobre alimentação, sobre Claro, dieta, mas eu preciso de de você alguém para. para te ajudar a refinar isso aí. Eu faço treinos, eu programo treinos de 2 crossfits, então eu me garanto muito, eu tenho certeza que Faz um monte de planilha de treino para um as tanto de minhas gente. aulas são excelentes, eu faço treinos personalizados, eu dou personal, e assim, eu vivo isso e eu tenho certeza que os meus treinos, a minha metodologia é excelente, mas para treino de competição, eu confio os meus treinamentos para outra pessoa, e tudo Claro, bem. é isso São aí. pessoas que são mais capacitadas em certo tipos, né? São Claro. especializadas em. As pessoas, a gente vai se especializando e melhorando, aprimorando em determinadas áreas. E muitas vezes o grande erro está nisso. Imagina se você fosse tão vaidoso de pensar assim: não, eu já faço os treinos dos crossfits, eu já faço isso tudo, Vou fazer o eu meu, vou né? fazer o meu e pronto. Tudo bem, se você tiver realmente essa expertise, você vai se dar muito bem. Mas se você não tiver, né, enquanto você não tiver certeza dessa expertise, busca ajuda. Com Né? Que é isso certeza. que a gente fala com as pessoas antes delas começarem a se debater ali no meio do caminho, porque às vezes você sabe começar. Todos nós sabemos ali, vou dar ali aquele primeiro passo. Você escuta uma coisa aqui num podcast, hoje a gente tem muita informação. Vai no Spotify, E vai no acha que está YouTube. dominado, né? É, Acha que aquilo vai alguma suprir coisa, sua necessidade. alguma sementinha ali vai ser lançada. Mas não é essa sementinha que vai tendo, né, vai frutificar Fazer ali você construir se e você não tiver quem alcançar te ajude a regar, com se você não tiver certeza. um solo fértil para plantar essa semente. E o solo fértil vem dessas outras pessoas que vão te ajudar nesse É, caminho, eu acho que né? é isso. A gente tem que fazer, tem que persistir. Claro. Então, faça, né? Não acha que Fácil, vai não é cair do céu, fácil, não. É não é difícil para fácil todo para mundo. ninguém. A É gente vive isso, progressão. né, Aninha? A gente vive o esporte, vive alimentação, e mesmo assim a gente ainda conta com a ajuda de outras pessoas e não tem problema nenhum. Eu acho uma coisa legal é que tem uma frase que fala assim que as pessoas ainda não foram terminadas. É uma frase do Guimarães Rosa. Então, assim, nós ainda não fomos terminados. E eu acho essa frase sensacional, até para a gente fechar, nem isso, essa nossa reflexão. Graças a Deus, nós não fomos terminados. Então, a gente sempre pode ir melhorando e aprimorando, aprendendo, né? Tudo na nossa vida gera aprendizado, é conhecimento. A gente aprende errando, a gente se frustra, a gente cai, a gente levanta. E é assim, não é fácil para ninguém. É muito fácil para mim chegar para você, te ver de fora, quando eu nem te conheci, e falar: não, mas para esse menino é Não é fácil. fácil, A né? vida dele é tranquila. Ele fica aqui nesse crossfit o dia inteiro. Mal sabia eu que você ficava nesse crossfit o dia inteiro, dando aula, em pé, Com né? certeza. Às Fazendo vezes o só vê o seu. momento que eu tô treinando ali, né? Mas não Exatamente. sabe que antes e o Não pós. sabe, não sabe. É, Então, assim, nós não fomos terminados, nem eu, nem você, nem quem está assistindo a gente, nem quem está escutando, né? E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar. A gente pode melhorar, a gente sempre tem onde melhorar, e hoje a gente pode ser melhor do que ontem, e daqui 1 ano, 2 anos, a gente vai pegar uma coisinha nossa com e vai ver como a certeza. gente evoluiu. A gente é treinável. Em cima dessa, só para a gente fechar, nosso tempo está acabando, mas em cima dessa frase que você falou aí, hoje eu sou head coach da Hunter, hoje eu programo os treinos, e a minha história lá é bem legal, que eu comecei desde da menor escala que podia como profissional, comecei como estagiário, dando 1 aula, 2 aulas,
e ao longo dos anos eu fui subindo até me tornar o head coach e fui estagiário por muito tempo. E uma coisa que eu amo falar e que eu tenho na minha cabeça é que eu quero ser eternamente estagiário, porque o Isso, estagiário ele está sempre aprendendo, está isso. sempre absorvendo. E assim, às vezes eu vejo hoje um estagiário dando aula e ele dando aula, ele fala alguma coisa, eu, nossa, que legal, que Legal. interessante. Aham. Aí passa uma hora depois, é a minha vez de dar aula, eu estou usando aquilo que o estagiário falou. Então, assim, que bom, Fantástico, que você bom. está aprendendo sempre Isso e mesmo. isso é o Aprender importante. A partir do sempre. momento que você acha que você não tem mais nada para aprender, tá errado, É, e a né? gente tem. Então, assim, a É, gente não foi terminado ainda, a gente é treinável, a gente vai aprender, a gente está aqui para aprender, e a gente tem que estar disposto a isso. A gente vai errar, vai. é, Tem como, se tivesse um caminho ali, tem que sem nada, tentar, né? né? Como diz a travessia, que é o É. A importante. Aninha colocou muito isso na minha cabeça. Antes mal Antes feito do feito que que não. perfeito. É isso aí. Mas é isso aí, Antes galera. feito do que Fe- perfeito. Faz, só Com tudo. faz. Só tem que agir, levanta e É, anda, né? isso. Isso aí. Isso aí, gente. Acho que nosso tempo já passou um pouquinho. Falamos um pouco sobre carboidrato hoje, sobre estratégias aí para quando você tiver com energia baixa, low carb, se vale a pena ou não. E já sabem, vocês podem ir falando para a gente, dando feedback, o que vocês querem que a gente fale no próximo podcast. Que vai ser sempre um Isso prazer, aí, né? Passa considerações finais, depressa, né? Aninha? Passa rápido, né? Acho que eu já falei demais, tá bom. Não, tá ótimo. Então é isso aí, Tá galera. bom. Sigam a gente lá no nosso canal do YouTube. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, estamos às ordens. E é isso, Até até o a próximo, próxima. né, Aninha? Até a Muito próxima. obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo aí para Pra acompanhar a acompanhar gente. a gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu.